Muito bem, nós estamos de volta aqui em nome da Unimed Erechim, 52 anos dedicados à saúde, e Sicredi Uniestados. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é poder contar, confiar e realizar. Sicredi Uniestados. Bom, nessa segunda etapa do painel de hoje, nós estamos recebendo o contabilista, enfim, político, professor, empresário, Cláudio Honor Mores, membro da Academia Erechinense de Letras, né, e que nos dá o prazer da sua presença aqui hoje. Seja bem-vindo, Cláudio Honor. Obrigado, eu que agradeço sempre o convite honroso que você me faz para compartilhar umas ideias aqui. Bom, nós temos que falar sobre aquilo que nos movimenta também do ponto de vista material, que é o dinheiro, né? Não adianta dizer que dinheiro não traz felicidade. Tudo bem, vou recorrer ao velho, o chavão, mas ele ajuda, ele é imprescindível. Como é que o senhor avalia o atual momento econômico do nosso país? Bom, dentro do tempo que nós vamos dispor aqui, dá para dizer que o ano de 23, né, comecemos por aí, surpreendentemente terminou bem, né? Terminou bem com alguns fatores positivos, né? Com o crescimento do PIB na casa de 3%, não é? Com estabilidade do emprego, né? A taxa de desemprego caiu, houve a votação para um arcabouço fiscal, que apesar de ser uma nova forma de teto, né? Ele tende a proteger um pouco do nosso dinheiro para os anos seguintes, né? O ponto negativo, a inflação também ficou controlada, né? A meta era 13,5%, está fechando o IPCA em 4,62%, então houve um controle. A taxa Selic, que chegou nas 13,25%, fechou o ano em 11,75%, hoje já 11,25%, e tende aí continuar em queda, porque o Copom, lá, o Comitê do Banco Central, já percebe a nível nacional uma desaceleração da inflação, não é? Isso são os fatores positivos. Mas tem fatores negativos violentos, como o endividamento, que nós tivemos que assumir mais né? Um desastre aí de 230 bilhões de gastos superiores à renda, à receita, que agora ajustado já se fala em 249 bilhões de reais. Isso vai se somar a uma dívida pública que chegou a 6 trilhões e 520 bilhões de reais. 6 trilhões, gente. Sabe o que é isso? Né? De um PIB, vamos arredondar aí para esse cálculo, de 8 trilhões e meio. PIB é a soma de toda a riqueza, tudo que é produzido aqui no país. Nós hoje temos essa dívida de 6 trilhões. Vamos lá, vamos entender. Isso dá 76,8% do PIB. É uma violência. Cláudio Honor, deixa eu só te dizer. Claro. Nós, digamos, o cidadão comum, normal, porque é a grande maioria do país, né, dos habitantes do Brasil, ele não entende muito essas coisas assim de, não, pode ir a 10 trilhões, porque eu não sou eu que vou pagar. Então, deixa eu me confessar assim, que vá, não sei quanto, porque eu não entendo nada de dívida pública, não tem nenhum boleto lá em casa sobre dívida pública. É verdade. Não é eu que vou pagar. Mas olha o custo para o brasileiro e para os filhos e netos desse cidadão. Gostaria que tu transformasse em termos e transmitisse isso em termos mais simples. Não, tranquilo, é o famoso, o nome é bonito, é o equilíbrio fiscal, né? Mas não existe, porque o governo, então, gasta e cada vez gasta mais. Se eu traduzir isso para uma linguagem nossa aqui, é a família que tem uma renda de 5 mil e gasta 7 todo mês. Vai faltar 2 mil, né? Como é que essa família vai se financiar? Ou vai trabalhar mais, ou vai fazer hora extra, não é? Essa família inteira, imaginemos, mais pessoas trabalhando nessa família, e assim vai. Ou vai tentar cortar a despesa. O que faz o nosso governo? Não corta a despesa. Está com a reforma tributária, com outros mecanismos, que está notório aí na imprensa, buscando mais receitas, ou seja, mais impostos.
mais sacrifício da população, né? Então, é aumento de carga tributária para tentar equilibrar. Então, a proposta do ministro Haddad para 24, para equilibrar, é isso, é tentar cobrar mais impostos de vários lugares e tentar acelerar a regulamentação da reforma tributária, que eu acho muito difícil que aconteça em 24, alguma coisa vai andar, mas que não vamos ter muitos efeitos em 24, para conseguir mais dinheiro, ou seja, mais arrecadação, para equilibrar as contas e parar de gastar. Para vocês terem uma ideia, só que nos ouve, o ano passado, vamos falar já do futuro, a previsão de arrecadação, nós fechamos o ano passado pelo impostômetro, que é esse sistema que mostra a arrecadação, exatamente no dia de Natal, 3 trilhões de impostos pagos às 3 esferas governamentais. E fechamos o ano, então, só na esfera federal, com 2 trilhões e 300 bilhões de arrecadação de impostos. Para onde foi esse dinheiro, né? E aí faltou os 250, agora, vou arredondar 250, ainda assim, né? Como vai ser para 24? Depois falamos um pouquinho das perspectivas. 2 trilhões e meio é a previsão de arrecadação federal, não é? Disso, 800 bilhões é para cobrir o furo da Previdência. 550, algo assim, é para pagar o juro daquela dívida que falei há pouco. Pensem, ali está a sua pergunta hoje. Eu tenho que tirar todo ano, no número de hoje, algo de 500 bilhões para pagar juro a todo um sistema financeiro. Nunca os bancos ganharam tanto, não é? Por emprestar para o Estado e o Tesouro emitindo títulos que são vendidos para vários corretores e bancos. Então, o custo Brasil mais doloroso e que gera a taxa Selic alta, porque para tentar frear o consumo, tentar frear a gastança, não é? É o custo dessa dívida. É uma conta simples, né, hoje? Se eu devo 6 trilhões e meio, não é? Bota ali uma média do ano que vai dar 9%, a Selic vai caindo até o fim do ano, deve chegar em 8, 8,5% no final do ano. Esse é o custo que sai do nosso rico trabalho para pagar juros da dívida de governos que não é só deste, que vem de anos acumulando. Nobre, quando iniciou o governo atual, lá em 2000 e pouco, 2002, né? A dívida era 500 bilhões, hoje 6 trilhões. Então, o descalabro da gastança levou nós a uma dívida tão grande que, imagine 500 bilhões todo ano investido em infraestrutura, investido em fomento à indústria, a financiamentos com juros baratos. Esse país estaria melhor que talvez os Estados Unidos, não vou exagerar aqui, mas nós estaríamos num paraíso. Uma dívida pública de 500 milhões, é isso? É toda a soma das dívidas. Que começou no governo atual, quando ele pegou, é isso? Não, começou, é histórica no Brasil, tá, né? Mas a evolução grande foi de 500 bilhões para 6 trilhões e meio em 23 anos. Vamos arredondar. 23 anos. Tá, então não foi desse governo só. Não, é dali para trás, né? Sim. Mas começou basicamente, foram 4 mandatos do atual, né, com esse. 4 mandatos Teve a Dilma no meio, né? Teve Bolsonaro, enfim, o Bolsonaro também endividou, aí foi em função da pandemia, né? Tu basicamente. Tá pegando então aí de 5 mandatos quase. 2000 para cá. De 2000 para cá. Mas mesmo assim é muito dinheiro. São 23 anos, é muito dinheiro. Então, continuando a minha conta. Essa família gasta. A família gasta bem. 2 trilhões e meio de arrecadação, 800 para cobrir deficiências da Previdência ainda, juros, depois nós temos 450 bilhões mais ou menos para pagar o funcionalismo federal, e resta ali, conta rápida, 650 bilhões para custeio da máquina e investimento. Então, o investimento vai dar ali talvez 60 bilhões, 70 bilhões, porque o resto é para pagar o custeio, todas as despesas que tem no Estado, desde energia elétrica, papel, etc, todo o custeio. Viagens para lá e para cá.
tudo isso, né? Então, esse é o dinheiro, esse é o problema do Brasil, que vem de governos. Não vamos só criticar esse, mas especialmente por aqui ter uma ideologia que eles querem o Estado grande, pesado, contra os liberais que preferem estados menores, mais enxutos, não é? Essa é a grande diferença ideológica, a grande discussão esquerda-direita. Que o senhor resume como gastar mais do que é isso? Exatamente, o pessoal gasta. Se eu pegar aí o filósofo lá, o Domenico Mavi, né, o italiano que faleceu não faz muito, ele dizia o seguinte: o capitalista sabe produzir bem, mas tem dificuldade para distribuir. Hoje não é tão verdade isso, porque quase todas as grandes companhias têm participações em lucros, sabe fazer uma distribuição de renda para os seus trabalhadores, funcionários, colaboradores, como queiram, né? E o socialista sabe distribuir muito, mas não sabe produzir. Está aí o exemplo vivo, né? Os recursos a nível mundial aqui saindo de vir para cá, todo ano vem decrescendo. Esse ano que fechamos aí, 23, deveria ter entrado algo de 90 bilhões, fechou em 62, né? 17 bi foi o cálculo que as economistas... E isso importa em quê? Importa que dinheiro que deveria ter vindo para cá para investir em negócios, empresas novas, expansão de negócios no Brasil, não vieram para cá. Estão indo para onde? 2 países emergentes famosos estão recebendo muito dinheiro: a Índia e o México, porque a Europa está um pouco estagnada, os Estados Unidos resolveram repatriar empresas para o país vizinho, que resolve muito o problema deles, que daí os mexicanos ficam por ali, têm emprego, têm renda, estão mais próximos, né? E a Índia pelo consumo enorme que tem, né? E se a nova China, né? A mão de obra ainda baixa, né? Já que a China está num estágio mais alto, né? Eu acho que poderíamos falar um pouquinho agora hoje da perspectiva. Pois é, eu digo, com esse quadro aí, eu ia te perguntar exatamente, se lá em casa a gente tivesse com uma dívida de 6 trilhões e 500 bilhões, eu ia à falência. Né? Eu ia quebrar. Certo. O país não quebra? Quais são as perspectivas para... Exato, o país não quebra porque emite títulos, né? Isso gera inflação, aí os bancos compram, geram juro, e esse que eu falei há pouco, que é o custo enorme do Brasil, que deixa nós improdutivos, né? E aí, ainda piorando, não querem cortar o gasto, repetindo, querem aumentar a arrecadação, tirar mais um pouco da gente. Bom, nós temos 2 cenários hoje. Todos os economistas, e aí basicamente os 100 principais institutos que passam suas perspectivas para o Copom, através do sistema do Banco Central, não é? Dizem que nós vamos viver um período de desaceleração, não é? Isso é preocupante, não só nacional como internacional, de desafio e de incerteza. Então, 3 palavras: desaceleração, desafio e incerteza. A nível internacional, China diminuiu o crescimento por razões diversas, não há tempo para falar. Se estima 4,5% de crescimento, ante os 10% que vinha frequente. Parou de comprar muito a nível mundo, os commodities começaram a cair o preço e voltar ao normal. Soja, que chegou a 170, hoje é 110. É um rápido comentário, mas é outros fatores também, né? A Europa estagnada, com taxas de inflação e juros altos, Estados Unidos com taxa de inflação e juros altos, ou seja, a pandemia ainda está com os efeitos de inflação alta no mundo, e todos os bancos centrais desses países europeus, americano, o Fed americano, começam a dar sinais de redução de juros lá também. Olha como é para nós aqui. O Fed americano, o juro lá era 0,25, 0,6 ao ano, então com 5,25 é muito alto lá para eles, né? O que está segurando? Então, o cenário internacional, mais esse risco geopolítico das guerras ali da Ucrânia, essa questão do Hamas, essas infelicidades todas aí, né? Isso tudo está gerando tensões preocupantes no exterior, que vai refletir aqui. Ou seja, pode aumentar mais ainda o petróleo, pode não comprar todos os nossos produtos, as nossas exportações, que foram maravilhosas no ano passado,
fechando 100 bilhões a favor, não é? Exportamos mais do que importamos, importamos pouco, também foi isso, né? Então isso nos diz que no Brasil nós vamos ter o efeito internacional não tão favorável e temos o risco Brasil, que é não conseguir equilibrar as contas públicas. Se isso acontecer, a inflação não vai afrouxar e as taxas de juros não vão continuar caindo. Então a nossa torcida é que a inflação prevista de 3,5% ao ano aconteça, hoje está em 3,62%, e que os juros continuem em queda. Em isso acontecendo, a nossa desaceleração vai existir, mas não vai ser tão forte. A economia vai estar bem, obrigado. A outro fator positivo é que, aliado a um negativo, as famílias estão aumentando a renda, está havendo ganho real. Por quê? Porque nós temos 21 milhões de famílias que custam para nós, lá dentro daquele orçamento, 170 bilhões no Bolsa Família. 21 milhões de famílias custam 170 bilhões, que quem produz o imposto paga. Ok, não sou contra, não acho que nós todos não somos contra auxiliar. Deixa eu até contrapor aí, de outro azar, eu acho que também há uns perdão, digamos, umas evaporações aí de multas, de recursos, né, que quantos milhões de Bolsas Famílias daria para... Essa última aí do tribunal. O Supremo foi 10 bilhões para uma grande companhia aí. Então... No Carnaval, um lugar, um momento bom. Não tô, claro que não é uma ação do governo, é de um outro lado, é de um outro poder. Mas também não deixa de ser para quem saiu ganhando, é uma bolsa e tanto. Com certeza, esse é outro descalabro, né? Aí todos esses problemas que a imprensa toda, alguma parte da imprensa nacional, vamos citar nada, porque não se sabe, esconde muito, né? Mas algumas ainda são verdadeiras, né, Odi? Então, lamentavelmente, essas 21 milhões de famílias, hoje falta mão de obra no Brasil inteiro, aqui na nossa cidade não é diferente. Então, pessoas que se contentam em receber Bolsas Famílias, preferem não trabalhar, não ir para o mercado formal, preferem ficar ali recebendo essas bolsas e fazendo bicos, né, como diz, trabalhos excepcionais, extemporâneos, e aí bagunça a economia, e aí nesse ponto está subindo a renda dos que estão trabalhando formalmente, está havendo um ganho real. Então isso deverá dar uma sustentabilidade, o que vai deixar o comércio, os bens de linha branca, a questão imobiliária aquecidas, né? Bens de consumo com certo aquecimento. Então a nossa desaceleração não será, talvez, existirá, mas não, repito, não será tão sentida quanto se imagina. Carlos Honório, eu vou aproveitar o ensejo aqui, eu sei que tu não está no governo, você não tem, né? Mas é uma preocupação, muitas pessoas têm me pedido e tal, preocupados com os aposentados, né? Eles têm medo, olha, se cortarem a aposentadoria, eu acho que isso não pode acontecer, né? Não, é muito difícil hoje, porque o sistema está muito amarrado, né, com várias proteções aí. O que está acontecendo com o aposentado, lamentavelmente, é o corte do rendimento por não haver o repasse real, né? Então, a renda que os aposentados estão tendo, ela vem perdendo o poder aquisitivo, por inflação e por não repasse, né? Isso é lamentável. E agora o governo assinou um decreto que eu estou tentando acreditar, lamentável, né, porque é mais uma estrutura de subserviência, né, de aposentar possivelmente, eles imaginam, até 14 milhões a mais de aposentados, para quem tem problemas graves de coluna, né, aí tem que ver que gravidade é essa, né, diabéticos e depressivos. Então, eu digo, puxa, tu pega lá 20, começa a somar, né, 21 milhões de famílias, 20 e poucos milhões de aposentados, mais 14 milhões possíveis, mais 40 milhões de jovens. Quem trabalha é poucos, né? Nós temos que sustentar a sua família e mais 3 ou 4, né, de outras necessidades. Daqui a pouco a questão não é mais nem de não querer, é de não poder mesmo. Aí entra a questão ideológica, infelizmente. Quer dizer, ninguém é contra auxiliar pessoas que precisam, têm a necessidade, mas tem que cuidar o limite disso, né?
Então, hoje nós vemos muitos aposentados tendo que voltar ao mercado de trabalho, o que é bom, porque há falta de mão de obra, para se autossustentar, porque a renda oficial, o salário mínimo, que muitos, a grande maioria tem, não sustenta, nem a medicação, às vezes, né? O pessoal de idade sempre precisa de um ou mais remedinhos, né? Uhum. Normal. Outro problema que eu vejo, que acho que os nossos telespectadores vão concordar, nós começamos a trabalhar muito cedo. Eu comecei com 12, e certamente o amigo também. Comecei com 13. Então, ali, né? E já formalmente. Agora, o jovem, até 16 anos, mal e mal tem alguns estágios, né? Que é absorvido. Então, nós temos a geração Y, né? Acho que essa é a letra, está voltando para o mercado muito tarde. Eles estão começando a trabalhar muito tarde, né? Além de não ser permitido na adolescência ali, o pessoal atrasa muito, e aí nós temos um contingente aí de algo de 30 milhões de jovens que estão entrando atrasados no mercado. Então, isso também está faltando no mercado de trabalho, a aceleração, o estímulo, as oportunidades para que esses jovens vão para o mercado de trabalho mais preparados, mais qualificados, né? Então, a gente percebe também um pouco de conceito de geração, mas falta também de preparação desse jovem para que ele realmente venha para o mercado, né? Então, isso é a falta de mão de obra que também causa. Temos 2 minutos e 40 ainda, mas eu gostaria assim, de uma rápida... Eu vejo muitas queixas assim sobre, meu Deus, não dá mais para ir no mercado, né? Sim. O alto preço, de repente, claro, não são os mercados que impõem, eles também compram, né, para revender, mas enfim, o consumidor final vai lá e está se queixando assim dos preços dos alimentos em geral, dos produtos, tudo, né? Muito caros. Isso é fruto então desse conjunto de coisas, né? A inflação não baixa, né? Ela está baixa no indicador, mas em setores é alta. Então, alimento sazonal, nós tivemos um problema de secas também, foi esse o problema, ou de chuvas, atrapalhou a questão dos alimentos, não é? Essa questão do custo dos juros, porque nós temos hoje as famílias, cerca de 80% das famílias endividadas ainda, apesar de programas aí que tentam amenizar, né? O setor industrial, comercial, na casa de 75% endividados. Então, eu tenho que repassar isso nos produtos, eu tenho que tentar passar para frente. O juro é absurdamente alto, não é? Como é que, os lucros das empresas vão de 5 a 15, e normalmente é em torno de 8. Os juros hoje é 11. Pensa, né? Estou arredondando números, né? Para quem entende vai achar que eu estou dando chute. Não, estou arredondando porque é pouco tempo, né? Então, assim, apesar de tudo isso hoje, a indústria está com mais de 46% de otimismo no ano. O setor agrícola, setor de comércio, serviços, turismo, medicina, área de saúde, área de bem-estar, está estimando 65% de otimismo para os negócios do ano. O comércio também está favorável, está incluso no 65%. Né? O setor de indústria, já falei, e o agronegócio, apesar de uma pequena queda na produção em função de El Niño e também secas lá no norte, no nordeste, centro-oeste, perdão, ainda vai ser a âncora, porque o agronegócio sustenta 1/3 dos empregos, 1/3 das exportações, junto com minerais como ferro e petróleo, então, e 1/3 dos empregos. Então, nós ainda vamos ter uma economia, repetindo, com desafios, com desaceleração, mas com esses fatores positivos nos deixando um bem-estar ainda para o ano. Cláudio Júnior, eu sei que é um assunto que não termina e gostaria até de contar com o senhor aqui, da possibilidade assim, porque parece pouco, 25 minutos, mas o senhor sempre passa informações importantes, até de participar mais ativamente, mais seguidamente aqui, né? Nem que seja um programa de 25 minutos, passando algumas informações fundamentais para o nosso público. É um prazer estar aqui, hoje. Sempre é importante transferir uma informação mais clara, mais, como tu me pedisse, mais coloquial possível, para que o povo entenda e participe desse processo decisório. A reforma tributária agora, pelo amor de Deus, se vier com alíquotas altas, aí talvez desdiga tudo que eu falei. Mas por hora não se pensa isso. Te agradeço muito por aceitar o convite, estar aqui. A todos aí de casa também, muito obrigado e até uma próxima.